Bom, e o relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal descreve mais de 10 encontros entre o empresário Daniel Worcar e o ministro Dias Toffoli. As reuniões ocorreram entre 2020 e 2024, principalmente em eventos e jantares em Brasília. O documento levou o Toffoli a deixar a relatoria do caso depois que o conteúdo chegou à presidência do Supremo, nas mãos do ministro Edson Fachin. Mensagens interceptadas mostram convites para eventos sociais, incluindo a festa de aniversário do ministro. O relatório registra ainda indícios de convivência frequente entre o magistrado e o banqueiro. A investigação também analisa repasses de 35 milhões de reais do fundo Arlen, ligado a Worcaro, para a empresa Merit, da qual Dias Toffoli é sócio com familiares. A venda de parte de um resort ocorreu em 2021, mas os pagamentos citados em mensagens foram realizados em 2024 e 2025. E aí, Piotr, tem mais um detalhe para a gente acrescentar a todo esse histórico. A gente vai trazendo cada vez mais detalhes desse escândalo que, mesmo fora da relatoria, Toffoli caindo fora naquele acordão, naquela nota conjunta assinada pelos 10 ministros, uma coisa interessante. O caso foi parar nas mãos do ministro André Mendonça, que agora é o relator. Mas o Toffoli integra a segunda turma do Supremo, na qual André Mendonça também faz parte. Ou seja, Toffoli pode, eventualmente, participar de julgamentos da segunda turma relacionados ao escândalo do Banco Master, porque não houve declaração de impedimento ou de suspeição do ministro Dias Toffoli. Ele simplesmente caiu fora da relatoria do caso, mas segue na segunda turma do Supremo. Curioso, para dizer o mínimo. Esse é o resultado de se fazer um acordão fora de qualquer trâmite legal, né? Porque se ele não se declarou suspeito, então ele pode julgar, mas se julgar, levando-se em conta a suspeição notória dele, vai se fazer o quê? Esse caso do ministro Toffoli e do Worcaro, vocês estavam comentando aí no assunto anterior, que astúcia, né? Escolher o assunto do qual ele vai falar. Só falo disso. Não, você vai ser perguntado sobre tudo. Atrevimento. E o não dele, o silêncio dele é eloquente, porque é óbvio que os senadores e deputados, é uma comissão mista, né? Vão perguntar sobre várias coisas. Mas ele tem que... o trabalho número 1 é levá-lo até lá, é fazê-lo chegar até lá. Uma vez que ele está dentro da CPI, e esta CPI agora, felizmente, começou a ganhar uma força maior, porque quando você vê o enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal do governo Lula, as CPIs ganham a força, né? Ímpeto, elas conseguem ter uma energia nova. É preciso que o Worcaro vá lá sim, e seja perguntado sobre qualquer coisa. Se ele vai escolher não falar, bom, não falar é um direito do réu, ou de quem está sendo inquirido. Ele pode não falar. Agora, concessão de habeas corpus aí não dá. Não tem cabimento uma concessão de habeas corpus, porque o investigado ele pode fazer acusações contra o Supremo, que também deu o habeas corpus, ou seja, é parte interessada, como já mencionou aqui o Augusto. Agora, Piotr já confessou, então, que o caso do Master com o Supremo, essas coisas, é bem pior do que o do INSS, né? Sim. Sobre isso ele fala. Agora, o outro é muito grave para ele falar. Vai ter que falar, sim, eu quero ver. E você pode fazer afirmações nas perguntas, tá? Você tem que inquirir, saber inquirir o sujeito, que você na pergunta fala e o silêncio incrimina. É isso que os deputados precisam aprender também. O consta, nesse relatório da Polícia Federal, aí foram verificados, enfim, citados mais de 10 encontros entre o banqueiro e o ministro Dias Toffoli. E a gente lembra que quando Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, foi até o presidente do STF, Edson Fachin, para entregar o relatório, ele apontou ali indícios de crimes que teriam sido praticados pelo ministro Dias Toffoli, ali no sentido de que, olha, estou encontrando várias provas que incriminam o ministro Dias Toffoli, o que a gente faz a partir disso? Até porque uma autoridade, quando o ministro, né, pratica algum crime, ele precisa, a Polícia Federal precisa pedir autorização à autoridade competente para seguir
com a investigação. E aí o que fez o ministro Edson Fachin? Abriu aquela arguição de suspeição que levou àquela nota conjunta do afastamento do ministro Dias Toffoli. Mas essa ponta solta levantada pelo diretor da Polícia Federal segue em aberto em questão da investigação do ministro Dias Toffoli. Sim, o Toffoli foi pego na mentira mais uma vez, né? 10 encontros. De novo, a gente tem que perguntar ao ministro André Mendonça, né, que teria dito naquela reunião que levou ao afastamento do Toffoli como relator do caso do Banco Master, né, teria dito que não dá para avaliar em 6 minutos de troca de conversas 6 anos de suposto relacionamento. Bom, tá aí, né? 10 encontros presenciais. Eu até fiz uma brincadeira no meu X, né? Eu estive com Jair Bolsonaro pessoalmente 2 vezes na vida. Uma que a gente fez uma palestra conjunta aqui em Miami e outra quando eu entrevistei no programa Pânico da Jovem Pan. Acabou. Nunca mais estive com ele. E isso nunca me impediu de ser chamado ou acusado, dependendo do ponto de vista, de bolsonarista, né? Pelos meus detratores ou queridos colegas da velha imprensa. O que seria o Toffoli, então? Um vorcarista fanático, né? É muito encontro. Então é óbvio, Paula, que ele mentiu do começo ao fim nesse caso, né? Ele está tentando mascarar, esconder tudo, né? Esse relacionamento é muito mais do que promíscuo, muito mais do que suspeito, que ele mantinha com um banqueiro fraudador, que acabou beneficiando financeiramente, né, no seu resort da família que não era dele. Então, de novo, isso já deixou de ser um caso de afastamento, de relatoria, o que aconteceu, mas, repito, ele ainda continua na segunda turma para julgar o caso, né, e passou a ser um caso de polícia. O ministro Dias Toffoli tem que estar sentado no banco dos réus para ser investigado. Só que a gente está falando de Brasil, né? No Brasil, o talha-ferro vai lá e denuncia o antigo chefe, é uma espécie de delação, em vez disso suscitar uma investigação ao Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai lá e passa a perseguir o próprio talha-ferro. Então, o Brasil tem tudo invertido. Além dos 10 encontros, teria convidado pelo WhatsApp o banqueiro Daniel Vorcaro para o aniversário que o ministro Dias Toffoli comemorou na casa de quem? Do empresário Luiz Pastore, aqui em São Paulo, no Jardim Europa. Quem é Luiz Pastore? O dono do jatinho que levou Dias Toffoli, o Augusto Botelho, o Aldo Rebelo para passear, para assistir a final da Libertadores. E o André Esteves lá no Itaiaia também, não é? O mesmo, também, exatamente, o mesmo Luiz Pastore. Exatamente, que emprestou a casa ao ministro Dias Toffoli para esta celebração de aniversário. As peças vão se encaixando, né? Aos poucos, com tranquilidade. É claro que uma delação do Vorcaro seria interessante, é claro que, enfim, todos esses elementos sendo bem destrinchados pelo Congresso é algo desejável, mas aconteça o que acontecer... A verdade aparece. A verdade aparece, nós ficaremos sabendo de tudo. E mais até do que a gente gostaria, até dessas festinhas, do barulho que eles faziam. Não essa de aniversário, que eu acho que essa deve, pelo menos nessa aí, o Vorcaro deve ter tomado alguma precaução. Essa foi mais, assim, digamos... Familiar. Contida. Né? Contida. Pelo menos até a meia-noite. Pelo menos até a meia-noite. Ninguém sabe o que acontece. Mas teve direito a show, banda de música. Sim, isso foi sempre. Animado. Isso sempre. Agora, um ponto que o Consta levantou muito bem é o seguinte, o Toffoli mentiu. Então o Toffoli disse que ele não era sócio, a gente vai lá no dia seguinte, o Toffoli admite que é sócio. Né? Depois ele fala, olha, eu não recebi dinheiro, aí aparece os 35 milhões. Opa, então ele recebeu dinheiro. Aí ele fala, eu não era amigo. Agora ele tem 10 encontros. Eu não sou sócio. Não sou sócio e era sócio. Não recebeu dinheiro e recebeu dinheiro. Eu não era amigo e agora ele é amigo de fé, irmão camarada. Convite no Zap. Convite no Zap e podemos talvez até dizer que eles eram companheiros, né? Eram companheiros. O fato é o seguinte, Ele negou ter ido no Cine Trancoso, será? Pois é.
Eu acho que o Toffoli agora não nega mais nada, né? É bom nem perguntar mais para o Toffoli. O Cine Trancoso, para a nossa audiência que talvez não esteja conectada, vamos atualizar. É aquela casa em Trancoso, na Bahia, em que a dona da casa reclamou de tudo que ela viu de esquisito lá. Isso, é esse mesmo. O Cine... Estrangeiras, né? Gente que não falava, mulheres que não falavam português, querendo conhecer melhor o... Exatamente. Agora, eu queria... Worcaro. Eu queria pegar um ponto dessa história toda, além da mentira do Toffoli, que foi pego realmente com a mão amarela, tem um ponto aqui que vale chamar a atenção, que é o seguinte: quando houve o vazamento daquelas conversas, isso saiu no Poder 360, não falou disso semana passada, um dos aspectos que foram levantados até pelo André Mendonça, a fala do André Mendonça era: olha, isso daqui não é amizade entre o Toffoli e o Worcaro, porque tem 6 minutos apenas no celular dele, né? De conversas ou de mensagens, enfim, relatando que as conversas não caracterizavam uma amizade. Só que agora, essa história, me parece que essa história dos 10 encontros, ela estava presente no tal do relatório que o Fachin recebeu. Então, espera um pouquinho. Ou o André Mendonça não leu o relatório... Muito estranho. Estranho. Ou ele não leu o relatório, não sabia do que estava falando nessas conversas vazadas, ou o Fachin distribuiu um relatório que não era integral. Porque não tem como. Veja, se eram 6 minutos, os ministros tiveram acesso a só isso, e dentro desse mesmo relatório que chegou ao Fachin, tinham esses 10 encontros presenciais mencionados, ou os ministros não leram o relatório para apoiar o Toffoli, ou a gente está aqui diante de um Fachin que editou o relatório para entregar para os ministros. Deixa eu só trazer o que teria dito literalmente o ministro André Mendonça, já que vocês citaram essa reportagem do Poder 360, que, aliás, a suspeita é de que um ministro teria gravado clandestinamente a sessão e depois vazado aos jornalistas. Olha só o que teria dito André Mendonça, aspas. Tem uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli. Isso não existe, está claro que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa? Isso. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública. Então, isso está descartado, fecho aspas. E está descartado. O que é fé pública? Está descartado que tem fé pública. Então, o que significa? Fé pública é quando um funcionário, um servidor público, aquilo que ele, como ele fala em nome do Estado, aquilo que ele diz é pressuposto como verdade. Então é a tal da fé pública. Sim. Então, quando, por exemplo, você vai num cartório e o cartorário diz, essa é a sua assinatura mesmo, aquilo que ele diz é pressuposto como verdadeiro. Ninguém precisa provar porque ele tem fé pública. Agora, uma pessoa que tem fé pública e vive mentindo... Dizer uma coisa dessa sobre o Toffoli não é mais que covarde, tá? É um indício perigoso de que o André Mendonça vai ser mais um a decepcionar o Brasil aí com o seu comportamento. Tá? É isso aí. Porque você chega para um cara desses, o Toffoli, né, de quem, não só o Toffoli, mas os outros ministros, já fizeram críticas que mostraram o que eles pensam do André Mendonça. Eles tratam como adversário. Então ele já ouviu deles todos o suficiente para se portar com mais altivez, né? Exato. Mais altivez, quer dizer, o que a gente está pedindo para o André Mendonça? Que cumpra a lei. Porque o STF abandonou o cumprimento da lei há 6 anos. E ele tem essa chance, e não pode perdê-la, é a chance de mostrar que pelo menos um ministro tem coragem de dizer a verdade e seguir a lei. Nós estamos pedindo muito. Então para com esses sinais, pare com esses sinais de puxa-saquismo e siga a lei.